Olá, irmãos, irmãs, amigos, amigas. Que alegria estar com você novamente para podermos continuar o nosso estudo do Vem e Segue-me dessa semana. Lembrando que essa semana é do dia 18 ao dia 24 de janeiro e nós estamos estudando Doutrina e Convênios do capítulo 3 até o capítulo 5. O capítulo 3 já é o vídeo anterior, tá bom? Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 e no próximo vídeo será o capítulo 5. E assim completamos o estudo Vem e Segue-me dessa semana. Estou muito feliz. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios, sessão 4. São 7 versículos. E talvez a gente possa pensar assim, nossa, mas um vídeo só para a sessão 4, que é tão pequenininha, 7 versículos. O que você acha? Vamos ver o que o presidente Joseph Fielding Smith ensinou. Ele ensinou assim, olha, essa revelação é muito curta, apenas 7 versículos, mas contém conselhos e instruções suficientes para uma vida inteira de estudos. Talvez não haja nenhuma outra revelação em todas as Escrituras que incorpore mais instruções referentes ao modo pelo qual os membros da igreja se qualificam para o serviço de Deus de forma mais resumida do que essa. É tão ampla, tão elevada, tão profunda como a eternidade. E o presidente Joseph Fielding Smith nos ensinou isso em 1953. Que alegria, né? Eu estou animado para estudar aqui. É lógico que em alguns minutos nós vamos ter assim uma pequena ideia, porque aqui nós temos um estudo para a vida inteira e o profeta de Deus da época, né, o profeta Joseph Fielding Smith, que nos ensinou. Essa revelação, ela aconteceu porque Joseph Smith Sr. foi visitar seu filho na cidade de Harmony, estado de Pensilvânia, e isso foi em fevereiro de 1829. E então o Joseph recebeu essa revelação a pedido do pai. Vamos verificar então esses versículos, aprender, pensar um pouquinho. Claro que eu repito, né? Nós só vamos ter uma pequena ideia. Vamos juntos? Então vamos lá. Começa assim no versículo 1. Agora, eis que uma obra maravilhosa está para iniciar-se entre os filhos dos homens. Nossa, em 1829, Joseph não tinha nem igreja ainda organizada, né? Foi em 1830. Joseph estava traduzindo o livro de Mórmon, recebendo as primeiras revelações que compõem a Doutrina e Convênios, mas o Senhor já falou, olha, uma obra maravilhosa está para se desenrolar. Tem ideia de quão maravilhosa essa obra? Eu lembro, assim, as pequenas coisas, quando eu conheci o Evangelho e recebi o batismo em 1977, 19 de novembro de 1977, nós tínhamos no Brasil 70 mil membros e não tínhamos um templo ainda. Hoje no Brasil tem mais de 1,5 milhão de membros. A última vez que eu vi tinha 1,5 milhão. Temos mais de 30 missões, temos vários templos. É espantoso. Hoje eu estou aqui em Salt Lake e hoje eu e minha esposa fomos passear um pouco e caminhamos ali no templo de Oakland Mountain, né? E aí a gente avistava o templo de Jordan River e o templo de Drape lá adiante. Eu fiquei imaginando assim, que coisa, né? Mas 3 templos você consegue enxergar os 3 ao mesmo tempo. Mas na época de Joseph, 1829, ele estava começando e o Senhor diz, olha, uma obra maravilhosa, uma obra capaz de unir famílias para toda a eternidade, de geração até geração, até nos unirmos à família de nosso Pai Celestial. Já pensou nisso? Bom, só um lampejozinho. Vamos para o versículo 2. Portanto, ó vós que embarcais no serviço de Deus, vede que o sirvais de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia.
embarcar no serviço de Deus. O que significa embarcar? Se engajar, se envolver, servir, se tornar um discípulo, se tornar um filho de Deus para realizar a obra que o Senhor tem para nós. Embarcar é estar realmente envolvido, estar realmente convertido, ser aquele servo fiel que se dedica ao trabalho do Senhor. E qual é o serviço de nosso Deus? O Senhor disse em Moisés 1,39, pois eis que esta é minha obra e minha glória. Levarei feita a imortalidade e vida eterna do homem. Quando o plano de nosso Pai Celestial, de felicidade, de alegria, foi nos apresentado na existência pré-mortal, ele se tornou o nosso plano também. E nós aceitamos. E viemos a essa terra. Prova de que nós estamos aqui, que aceitamos o plano, é que nós temos um corpo físico. Quem não aceitou, não tem. Aqueles que seguiram Lúcifer. E ele fala aqui a serviço de vosso Deus. Imagina, irmãos e irmãs, estamos envolvidos nesta obra de levar o evangelho a todas as criaturas, a todos os filhos de Deus, desde que Adão existiu, desde que Adão veio a esta terra, até o último ser que aqui nascer, até o último filho. E levar o evangelho em todos os lugares. A obra está sendo realizada intensamente nesse momento. Mas lá no mundo espiritual, as pessoas estão recebendo o evangelho também. O evangelho está sendo pregado. Todo santo fiel que parte desta terra através do passamento, da morte, então logo quando chega no mundo espiritual, já se envolve no trabalho de levar o evangelho a todos os outros. A serviço de Deus. Que coisa extraordinária, né? Daí fala ali, servais de todo o coração. O que é servir de todo o coração? Com todo sentimento, com todo amor, com toda dedicação. O que significa coração, de todo o coração? Nosso Pai Celestial, ele revela coisas a nós através do nosso coração, dos nossos sentimentos. E fazer a obra do Senhor através dos nossos sentimentos que nós recebemos, das revelações que recebemos de Deus. Servir a Deus, elevar a imortalidade e vida eterna às pessoas. Cada vez que você fala do Evangelho para alguma pessoa, cada vez que você serve as pessoas com todo o seu coração, você está servindo ali, né, com todo o coração. Claro, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu quero lhes dizer que é muito importante ter a igreja organizada com bispos, presidente de estacas, presidente de missão, 70, autoridades gerais, nossos apóstolos, os apóstolos de Jesus Cristo. E eu tenho um profundo respeito por isso e nós precisamos disso. Eu mesmo já servi como presidente de estaca, como presidente de ramo, né, pelo menos várias vezes, presidente de distrito, enfim. Esses cargos são importantes, mas nós não podemos nos confundir com a posição que servimos, com servir ao Senhor de todo o coração. É isso que eu estou falando, tá bom? Vamos lá. E eu tenho grande respeito pelo meu bispo, que aliás é meu filho. É uma honra ter meu filho servindo como meu bispo. Amo meu presidente de estaca também. E nós devemos respeitar esses irmãos porque eles estão a serviço de Deus. Vamos continuar aqui. Servir com todo o poder. O que é servir com todo o poder, com toda a sua energia, com todos os seus recursos? O que é servir com todo o poder? Imagina, você vai servir, se você é um portador de sacerdócio, você pode abençoar uma pessoa, ordenar que ela fique curada com todo o poder. Eu fico pensando em todo o poder. Imagina como foi Moisés, mandou ordenar com todo o poder, que o mar se abrisse e o mar abriu. Imagina todo o poder. Eu fico pensando nas nossas alas e ramos, tantas pessoas que servem com tanto poder, que são uma prova viva de que Deus nos ama. Eu fico pensando naquelas irmãs tão dedicadas, irmãos. Pode ser às vezes um jovem que se dedica a servir a seus irmãos com todo o poder. Esse todo o poder, não se iluda, irmãos. Eu não posso servir com todo o poder, nem você, nem ninguém, sem ter a ajuda de Jesus Cristo. Quando nós recebemos a ajuda de Jesus Cristo, então nós temos um poder além do nosso. Lembra lá da escritura do livro de Mórmon?
quando eles tiveram muitas guerras, né, entre lamanitas e nefitas, enfim, e eles iam à luta com o poder de Deus, então eles tinham uma força além da força deles. Que tal nós servirmos com todo o poder nas nossas unidades, na nossa cidade, com uma força além da nossa, com a ajuda do Senhor? Aqui fala de toda a mente. Nossa, é tão importante servir com toda a mente, com um foco no Senhor e servir com os olhos fitos na glória de Deus. Lembra, não sou eu nem você que fazemos a obra, na verdade. A obra é de nosso Pai Celestial, nós somos só instrumentos. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor para realizar essa obra maravilhosa. Então, servir com foco no Senhor, que a glória de Deus, a glória de Jesus Cristo e não nós, se dedicar com toda a sua mente para fazer as coisas, para fazer com que as coisas funcionem, que as pessoas se realizem, que as coisas se realizem. Seja em qualquer coisa, por exemplo, servir a Deus na sua família, começar a pensar como eu posso ajudar meu filho, como eu posso ajudar a minha filha, como posso ajudar a esposa querida, o esposo, e aí vai todo mundo, né, suas famílias. Servir de toda a mente, né, com toda a mente, irmãos. Lembra, quando o Senhor dá a revelação, Ele dá a revelação no coração, mas dá na mente. A revelação na mente, ela é tão clara que você pode escrever. Não há dúvida quando há uma relação na mente. Você pode escrever, né? Faça isso, faça aquilo, visite fulano, ligue para não sei quem, faça isso, faça aquilo. Coisa extraordinária. Depois fala força, servir com toda a sua energia, com toda a sua capacidade de realizar coisas, com todos os teus atributos que você tem, se dedicando inteiramente, né, com toda a força para que as coisas realizem, se dedicar realmente. E ele fala, servir de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. Irmãos, eu não quero passar aqui uma falsa impressão, assim, né? Nossa, ninguém vai poder servir assim. Claro que pode. Isso aqui é o tema de estudo de uma vida inteira, o profeta falou. E também faz parte do nosso desenvolvimento. Nós vamos aprendendo. Lembra que nós estamos estudando Joseph, que ele foi aprendendo a traduzir, ele foi aprendendo a ter o foco na obra de Deus. E isso é um simbolismo para nós também, eu e vocês. Nós vamos aprendendo a servir com todo o coração, poder, mente, força, né? Nós vamos aprendendo a servir com toda essa graça que vem de Deus até nós, com a ajuda dele para realizar a obra. E à medida que nós vamos fazendo, nós vamos crescendo em estatura também, numa força além da nossa. Muito bem. Vamos por 3. O versículo 3 fala assim: portanto, se tendes o desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. O que é ter o desejo de servir a Deus? Imagina você assim vendo uma pessoa e você quer ajudar, você tem aquele desejo de ajudar. Não estou falando de igreja, não estou falando de evangelho, estou falando que tem desejo de ajudar. Sempre que nós servimos ao nosso próximo, estamos a serviço de nosso Deus. E olha, é muito comum, principalmente entre os membros novos, eu tenho desejo de servir naquela posição, naquele cargo. Não é bobagem, irmãos. Desejo de servir. Eu sou pai. O meu filho mais velho, que é o meu bispo, que eu falei, né? Ele está com 40 anos. E o mais novo, o meu 5º filho, o nosso bebezinho, está com 30 anos. Já é casado, tem uma filhinha, muito linda. Bela família. Todos os dois, né? Todos os meus filhos são lindos, né? Fui falar da família, eu me atrapalhei aqui. Mas é tão gostoso ter uma família, né? Mas se você tem o desejo de servir a Deus, você pode servir na sua própria família. Não estou dizendo se assim, olha, presta atenção, se é aquela pessoa assim impertinente, chata, te arrepende. Não, irmãos, vai, serve. Faz um negocinho gostoso para agradar. Quando tem os netinhos, os filhos, ouve eles. Como que eles pensam? Como que eles, os desejos, quais as aspirações, quais as coisas que eles desejam fazer hoje. Eu amo ver desenho. Nossa, eu gosto de ver desenho, mas por que eu gosto de ver desenho? Eu gosto de estar com meus netos.
olhando junto e rindo e dando risada. Eu assistindo desenho, né, com os meus netos, eu vou reagindo. Se alguém chora, eu choro, eu dou risada, eu brinco. Às vezes minha netinha fala assim, "Shh, para. Menos. Então, se você tem desejo, você pode servir a sua família. Você pode servir o seu próximo, seus amigos. Você pode servir na sua comunidade. Você pode servir nos chamados da igreja. Você pode ser aquela pessoa que vai levando essa mensagem do evangelho aos outros. Que coisa mais maravilhosa é você ter o desejo de servir a Deus, de ir lá realizar a obra, de levar imortalidade e vida eterna às pessoas. Olha, isso está a teu alcance. Você já se imaginou que você é uma pessoa tão extraordinária assim, que embora talvez esteja sozinho aí ou sozinha, você é uma pessoa extraordinária, você tem desejo de servir a Deus e pode servir de diferentes maneiras? Nossa, é fantástico. E daí fala que sois chamados ao trabalho, sois chamados a fazer algo. Você pode fazer alguma coisa. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Eu sempre gostei de, quando chego na igreja, por exemplo, eu gosto de servir. Como é que eu faço para servir? Eu saio cumprimentando todas as pessoas, um por um. Eu sempre tive esse hábito, as pessoas que me conhecem sabem que eu faço isso. E eu gosto de estar ali cumprimentando um, cumprimentando o outro. Eu não precisei ser chamado, eu não sei chamar. Irmão André é o recepcionista, vai lá e cumprimenta todo mundo. Não. Está ali se dedicando, dando atenção a um, dando atenção ao outro. Eu gosto de chegar na capela e ver as pessoas de mais idade, né? Eu já estou meio coroa assim, mas as pessoas de mais idade, 80, 90, assim, eu gosto de ir lá conversar com cada um, de ver como é que está. E às vezes, você tá jovem, irmão, vamos lá. Cada um, porque você está a serviço. Às vezes a pessoa ficou a semana inteira sozinha, querendo que alguém lhe cumprimentasse, que lhe desse atenção. Percebe? Se você é chamado para o trabalho, você é chamado para fazer algo. Coisa simples, irmãos, irmãs. Coisa simples. Vamos para o versículo 4. Pois eis que o campo já está branco para a ceifa. Eis que aquele que lança sua foice com vigor faz reserva, de modo que não perece, mas traz salvação à sua alma. O campo já está branco. Nossa, quando eu batizei em 77, o campo estava branco, eu estava pronto para receber o evangelho. Eu precisei de um convite, que eu sempre gosto de honrar as pessoas, né? O presidente Expedito José Saraiva que me convidou para ir na igreja. Muitos conhecem ele, talvez você esteja ouvindo e conhece. Ele me convidou, porque eu estava pronto para receber o evangelho. E assim como eu estava pronto naquela época, hoje tem muitas pessoas que estão prontas. Então o campo está pronto, tem pessoas desejosas de ouvir o evangelho, tem pessoas desejosas de mudar a vida, as pessoas têm desejosas de encontrar um propósito para a sua vida aqui na terra, pessoas desejosas de ter uma família eterna, pessoas sofrendo aí porque perderam seus entes nessa pandemia, desejosas de ter mais conhecimento de Deus e ter conforto através do Espírito. O campo está pronto. Pronto. Para a ceifa. A ceifa é a colheita, né? Imagina, nós que estamos envolvidos no trabalho de Deus, quando nós fazemos coisas simples, irmãos. Às vezes uma mensagenzinha, um textozinho para alguém. Eu gosto de ver a minha esposa, ela é sempre bem discreta, e ela está lá às vezes no WhatsApp, né? Dando uma mensagenzinha para uma irmã, dando uma mensagenzinha para outra irmã. Eu admiro tanto, ela tem amigas de anos que ela se comunica, como é que você está? E troca uma gravaçãozinha aqui, troca uma gravaçãozinha lá. Às vezes tem uma que está mais sentida, ela vai lá e conversa. Nossa, as pessoas estão prontas para receber. As pessoas estão prontas para sentir que são amadas. As pessoas estão prontas para sentir assim que elas são importantes. E eu quero que você que está me ouvindo, sabe, você é tão importante e Deus te ama tanto. E assim tem pessoas em todos os lugares que estão prontas para receber a colheita, né, para fazer parte do reino de Deus, para receber o amor de Deus. Estão prontos. Claro que nós estamos falando aqui algumas coisas
de Doutrina e Convênios 4, mas é só um lampejozinho, só uma pequenina ideia. O presidente Joseph Smith disse que é o estudo de uma vida. Aquele que lança a foice com vigor faz reserva. A foice é o instrumento aquele, né, de cortar, plantava o trigo e saía colhendo com a foice, né? Eu, quando era menino, nós morávamos assim na região agrícola, né, lá de São Leopoldo, e o meu avô tinha comprado uma chácara e então eu cheguei a cortar um pouco com a foice lá, crescia o mato, né, tinha que ir com a foice limpando, né? E era muito ruim nisso, né? Mas eu fiz várias vezes e tal. Mas a foice é um instrumento que significa, né, simbolizando assim que você é um instrumento. Olha, se você vai pegar lá no trabalho para fazer, vai com vigor, faz com ânimo, com vontade, te dedica, né? Você é um instrumento nas mãos do Senhor para fazer os milagres. Você é um instrumento. A foice com vigor simboliza que você é um instrumento nas mãos de Deus. E aqui diz que faz reserva, né? Como é que se eu faço o trabalho com energia, com vigor, com vontade, com desejo realmente, eu faço reserva. Aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, achará, né? Quando nós nos dedicamos a ajudar as pessoas, quando nós nos dedicamos a fazer as outras pessoas felizes, quando nós nos dedicamos a amar o nosso próximo, daí nós descobrimos a pessoa maravilhosa que somos. Daí nós descobrimos que nós também temos a capacidade de amar, de sentir empatia pelas pessoas, de servir e assim vai. Um parênteses, quase caiu minha doutrina e convênios aqui. Um parênteses, quando nós casamos, a gente fala assim, né, casalzinho jovem, a minha casa, daí vai passando o tempo, vai amadurecendo e tal, daí fala assim, a nossa casa já está mais madura, hein? Ó, que bom. Daí vai passando mais um pouquinho do tempo, a pessoa vai se tornando mais madura através dos anos, e daí a pessoa aprende assim, ó, quando eu faço meu cônjuge feliz, ou seja, quando eu faço a minha esposa feliz, daí eu sou feliz. Quando eu procuro fazer coisas que ela se sinta feliz, e daí eu me sinto feliz. Quando a alegria está na vida dela, eu me sinto feliz. Entende? Como é que é essa reserva? Então aqui está dizendo, se você vai se engajar no serviço do Senhor, faz com alegria, vai com vontade, com todo o seu empenho, porque daí você vai descobrir a pessoa maravilhosa que você também é. O amor que você passa, volta para você. A espiritualidade que você passa, ela volta para você. Não é maravilhoso? Nossa, que coisa fantástica. Então daí você faz reserva. E olha como é importante isso aqui, ter reserva. Todos nós passamos por momentos difíceis. Quem não passa? Quem não passa? Quem não passa por problemas difíceis? Todos passam. Mas daí você faz reserva. Daí naqueles momentos difíceis, você tem testemunhos de coisas que você passou. Você tem testemunhos pelo Espírito que vieram à sua vida. E daí você passa melhor pelo dia difícil. Muito bem. E traz salvação para a sua alma. Nossa, olha só. Quando você está envolvido no trabalho de Deus de levar imortalidade e vida eterna às pessoas, e isso só é possível devido a Jesus Cristo. Só é possível porque Jesus Cristo veio a essa terra para expiar por nossos pecados e nos proporcionar a vida eterna. Nós crescemos de graça em graça, sozinho não chegamos lá, mas de graça em graça vem as bênçãos de Deus, fazendo com que nós vamos amadurecendo, nos aperfeiçoando em todos os sentidos para voltar até Deus. A salvação, irmãos. Quando nós estamos envolvidos no serviço do Senhor, nós vamos passando por aquelas mudanças que imperceptíveis. Às vezes nós estamos lá anos e anos dedicados, servindo ao próximo, amando, servindo a nossa família, todos, e você não percebe a pessoa extraordinária que você se tornou. Você nem percebeu que você está se tornando um filho, uma filha de Deus, herdeiro da vida eterna, para voltar a presença. Você pensou? Nossa. E nós estamos só falando algumas coisas bem superficiais aqui.
Versículo 5. E fé, esperança, caridade, amor com os olhos fitos na glória de Deus, qualificam-no para o trabalho. Forte, hein? Fé. O Senhor fala assim, o tamanho da nossa fé, né? Que tem que ser que nem um grãozinho de mostarda. Se eu tiver fé como um grão de mostarda, esse tamanho eu faço milagres. Movo montanhas. Abro mares. Ajudo a levar imortalidade, vida eterna para as pessoas. Levo luz nas vidas das pessoas, amor, esperança, caridade. Olha que coisa fantástica. Puxa vida. O Elder Bedner, ele falou assim que a fé tem que ser fé em Jesus Cristo. E a fé em Jesus Cristo sempre leva a ação. Fazer algo. Nossa. Bom, vamos em frente. Esperança. No que nós temos esperança, irmãos? Esperança em vida eterna, em voltar à presença de Deus, esperança de ser feliz, esperança de sentir a influência do Espírito, esperança de ser uma alegria na nossa vida. A Escritura fala, se esperamos em Cristo só nossa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, ter esperança aqui em Cristo, mas e depois que formos essa vida também. Imagina, esperança de viver em paz. Esperança de que as pessoas possam viver em paz nessa terra. Tem as bem-aventuranças, né? Eu fico imaginando lá, descrevendo uma pessoa herdeira do reino celestial, né? Talvez ali seja uma boa descrição do Salvador, mas uma descrição de pessoas que vão herdar vida eterna. E eu fico pensando, nós temos esperança de desenvolver todas essas qualidades em nós, de termos esse tipo de vida. Esperança de ter um bom casamento, esperança de ter uma família eterna. Talvez alguns de vocês tenham passado pela experiência de ter o esposo ou a esposa falecido, ou filhos. Esperança de poder reencontrar e desfrutar de todas as bênçãos do Evangelho junto com nossos familiares. Talvez você possa ter se separado por algum motivo e vive sozinho, solitário, mas ter esperança de que um dia vai estar junto de todos os seus, junto com os anjos de Deus, cantando louvores a Deus no reino celestial. Imagina. A esperança é tão bom ter esperança, né? É tão bom ter esperança em Deus de que o plano de salvação é verdadeiro, de que nós vamos herdar todas essas bênçãos. Eu fico pensando assim, às vezes estamos tão sozinhos, mas quando nós pegamos as Escrituras, eu nunca estou sozinho, nós nunca estamos sozinhos. Quantas vezes você já leu o livro de Mórmon, a Bíblia, Doutrina e Convênios, e parecia que os profetas estavam conversando contigo, e você tinha até certas impressões que vinham de Deus. Nunca estamos sozinhos nessa terra, irmãos. Nunca. Lembra? Você é uma pessoa que é amada pelo Senhor. Ele te ama. Depois fala aqui caridade. Eu falei do presidente Saraiva, né? O presidente Saraiva costumava dizer assim, né? A caridade é a ação do amor. É o puro amor de Cristo, né? Eu nunca esqueci disso, eu era bem jovem. Ter o tipo de amor que Deus tem. O Salvador, ele tinha tanto amor que deu a vida por nós. Amor, irmãos, esse sentimento assim que nós temos, né? Eu sempre que alguém faz algo assim para o meu bem, eu sinto o amor de Deus. É tão gostoso, você já sentiu isso? Quando alguém faz alguma bondade para você, você sente o amor de Deus? Eu acho tão fantástico. Com os olhos fitos na glória de Deus. Olha que coisa importante. Não é você, eu sou bom, eu faço... Não. A obra de nosso Pai Celestial, nós somos um instrumento. Nós somos o discípulo. Nós somos o mensageiro. Quem converte, quem toca as pessoas é o Espírito Santo.
É o Espírito Santo que testifica da verdade, é o Espírito Santo que te concede esses dons do Espírito para você realizar coisas maravilhosas. Então, ter os olhos fitos na glória de Deus, que nós somos instrumento nas mãos do Senhor. Isso tudo nos qualifica para o trabalho. Então, mãos à obra, somos qualificados, vamos lá. Versículo 6. Lembrai-vos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade, da caridade, da humildade, da diligência. Nossa, falar novamente, lembrar, sempre estar lembrando da fé, fé em Jesus Cristo que leva a ação, a virtude, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa casta, ser uma pessoa que vive os mandamentos de Deus, uma pessoa de retidão, uma pessoa de Deus, nossa. Lembrai-vos do conhecimento, irmãos. O conhecimento ele é obtido através do estudo das Escrituras, palavras dos profetas, das revelações de Deus. Mas quando eu fico pensando aqui em conhecimento, eu fico pensando no estudo secular também. As diferentes profissões que nos ajudam, que nos auxiliam. Todas essas profissões que fazem nós temos um mundo melhor. Mesmo hoje, imagina tantos cientistas que estão estudando, desenvolvendo vacinas, remédios para curar as pessoas. Mas que tal aquele agricultor que planta e ajuda a alimentar a população? Técnicas que existem, técnicas para construir casas, técnicas para construir cidades, técnicas para ter água potável às pessoas, técnica para ter aviões que podem voar e ir lá longe, levar os suprimentos, as necessidades, as viagens, ida e vinda. Desenvolver técnica na informática, em que nós hoje estamos conversando aqui, a internet que leva essa mensagem até você. Às vezes eu fico pensando assim, que todos nós podemos realizar aquele desejo de alma, né? Eu gostaria de ser um anjo, porque hoje nós falamos através desses meios de mídia e as pessoas ouvem no mundo todo. Então, obter conhecimento, né? Que tal o médico, o enfermeiro? Que tal o engenheiro? Que tal aquela pessoa que é um pedreiro, o encanador, o eletricista? Enfim, tantas e tantas profissões que temos. Lembrai-vos também aqui dele fala assim da temperança. Temperança, ter equilíbrio na vida, nas coisas. Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, nem tanto eufórico, né? Nem tanto desmotivado. Mas ter um equilíbrio na vida em todas as coisas. No servir, no amar, no trabalhar, enfim. Ele fala aqui da paciência. O que é paciência, irmãos? De saber esperar, de saber aguardar, de ter paciência de permitir que as outras pessoas caminhem e progridam, ter paciência de ver as pessoas adquirindo conhecimento. Às vezes eu vejo com os filhos, irmãos, você olha o filho lá, daí, ele é uma criança, é um jovem, adolescente, tem que amadurecer, tem que fazer outras coisas para aprender certas coisas que nós aprendemos depois de velho. Ter paciência para ver as coisas acontecendo, ter a paciência para ver o reino de Deus crescer. Não adianta querer realizar tudo no mesmo dia, você não vai conseguir. É de grau em grau, é de graça em graça, linha sobre linha. E assim nós construímos o nosso aperfeiçoamento. Às vezes que estamos numa situação que quer que tudo se resolva naquele instante, não vai se resolver. Raramente. Tudo faz parte de um processo, então você tem que ter essa paciência para ir se desenvolvendo, progredindo. Às vezes nós nem percebemos quão especial nós somos, né? Quantos dons maravilhosos nós temos e nós não conseguimos notar isso em nós mesmos. Então tenha paciência, vá passo a passo. Bondade fraternal. É bondade de irmão, fraterno. Bondade de irmão. Como é que irmãos agem, né? Faz uma coisa para outra, nem olha, só faz, sem esperar nada em troca.
E tanto que nós poderíamos falar sobre isso. Da piedade. Puxa, você está vendo a pessoa sofrendo ali? Pega leve. Quando a situação está meio assim, as coisas começam a subir um pouquinho o nível, né? Ou então ser muito exigente com uma coisa ou outra, eu costumo falar assim, pega leve, menos, menos. Não precisa assim. Quer ver um exemplo? Um exemplo bobinho, você está na reunião familiar e você quer que a reunião familiar seja tão formal, que seja uma sacramental e fica quieto. Menos, menos. Conversa, é um momento agradável. Não é conselho de família. Eu sempre falava isso, meus filhos falavam, né? Às vezes eu queria fazer alguma correção, eu já, epa, aqui não é conselho de família. É um momento agradável, posso estar junto. Olha que coisa gostosa. Ai, quando eu fico pensando em piedade, eu vejo tantas pessoas sofrendo por doença, tantas coisas, mas pessoas sofrendo porque tiveram escolhas erradas. Perdoar, irmão. Perdoar. Depois fala ali da diligência. O que é diligência? É continuar, né, ao longo do tempo sendo essa pessoa maravilhosa. Lembra de benignidade, né? Bondade ao longo do tempo. Né? Diligência. A diligência também significa assim perseverança, né? Ao longo do tempo. Continuar perseverando. E aí vai. Vamos para o 7. Nossa. Esse capítulo tão pequenininho, né, irmãos? E nós estamos só arranhando aqui. Pedi e recebereis. Batei e ser-vos-á aberto. Pedir, irmãos. Orar a Deus. Coisa interessante é que o adversário, ele sempre vai ensinar que nós não devemos orar. Ah, tá, não, tem Deus, mas não precisa orar hoje. Não precisa orar agora. Que bobagem. Orar, pedir a Deus. E quando nós oramos, fala os teus sentimentos, fala as tuas necessidades. Eu lembro que uma vez eu estava ajudando um irmão e fomos orar sobre determinado assunto. Ele agradeceu dos planetas, dos astros, de tudo, irmãos. Mas nem tocou no assunto que nós estávamos falando. Daí nós oramos e tal. Daí eu tentei ensinar, eu falei assim, olha, irmãos, gostei, foi muito boa a sua oração, mas você lembra do porquê que nós estávamos orando? Ele era um membro novo. Ele precisava, assim, ele era novo no Evangelho. Ele estava aprendendo. Ele disse, olha, lembra, a situação que nós estamos falando, está acontecendo isso, isso e isso. E nós queremos saber o que devo fazer assim, 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 não é? Então, que tal quando nós orássemos, nós falássemos, olha, já está acontecendo isso, 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 isso. Eu pensei em fazer assim, assim, assado. E tentar receber a orientação de Deus. Pode falar assim, eu já pensei nisso, eu pensei nisso, eu pensei nisso, mas depois eu achei que o mais certo era fazer assim. E daí, eu acho que deve ser isso que fazer. E daí nós nos ajoelhamos, eu e aquele irmão de novo, eu disse, então vamos orar de novo. E ele orou outra vez. E quando ele orou, ele descreveu a situação, descreveu como ele estava pensando, descreveu o que ele achava que devia de fazer. E depois encerramos em nome de Jesus Cristo. Perguntei para ele assim, como você se sentiu agora que você orou desta forma? Ah, muito melhor. Ah, não, vamos fazer, agora eu sei que tem que ser feito assim. Então, quando nós oramos, o Senhor responde a oração. Ele sempre responde. Aqui fala assim, bater e ser-vos-á aberto, né? Pergunta a Deus. Ele vai abrir os céus em seu favor. Ele vai. Nossa, irmãos, eu estava olhando aqui, eu acho que já estamos uns 40 minutos, me desculpe, eu acho que eu me empolguei hoje. Era uma sessão tão curtinha, né? 7 versículos, mas precisamos encerrar. Eu tinha vontade de falar mais, mas precisamos encerrar. Eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar com você e estudarmos juntos o Vem e Segue-me. Vamos continuar, tá bom? Vai aparecer uma gravura ali da minha esposa e eu, uma foto. Se inscreve se você ainda não se inscreveu no canal, né? Para possamos estudar juntos.
Se inscreve aqui no YouTube, que é mais fácil. Eu estou publicando também lá no Facebook, mas eu levo o dia inteiro fazendo isso. E se nós concentrarmos tudo aqui no YouTube, fica bem mais prático. E também, se de alguma forma esta lição te ajudou de alguma forma, então compartilha com alguém da sua aula, através do WhatsApp, do Facebook, enfim. Compartilha com um amigo, uma amiga, e vamos continuar juntos estudando. Tenha um ótimo dia. Tchau!